Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso momento de lives. Quem já está me seguindo aqui, quem já tem me acompanhado, sabe que esse é o momento que eu tiro para a gente se aproximar. Uso temas não só da odontologia, mas do meu dia a dia também, sobre a minha rotina de trabalho, sobre o meu lifestyle, sobre gerenciamento lá da clínica. Então é um momento bem nosso para que a gente possa estar conversando. O tema de hoje é um tema que muita gente me pergunta, que é quem pode usar Invisalign, tá? Então, primeiro eu quero começar agradecendo a todos vocês que estão aqui, explicar para vocês, em primeiro lugar, que Invisalign é um aparelho ortodôntico como qualquer outro aparelho, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? A gente, há um tempo atrás, só existiam os aparelhos ortodônticos convencionais, que são aqueles que vocês conhecem, que são os de ferrinho na boca. A odontologia, a ortodontia foi evoluindo e hoje a gente tem no mercado, isso já fazem mais ou menos uns 18, uns 19 anos. O Invisalign está no Brasil já fazem 20 anos. Hoje nós temos o aparelho Invisalign, que é um tipo de aparelho feito através de placa, que são chamados de alinhadores, tá? Como é que funcionam os alinhadores? De acordo com a complexidade do caso, de acordo com o grau de dificuldade que a gente tem de movimentos ortodônticos, eu determino a quantidade de placas, tá? Que são os alinhadores que eu vou tratar aquele paciente. Então, pergunta número 1. Que é o tema da nossa live. Quem pode usar Invisalign? As crianças podem usar, adolescentes podem usar, adultos podem usar e idosos também podem usar, tá? Qual é o pré-requisito para as crianças usarem? Terem esses dois incisivos centrais, tá? Na boca e os primeiros molares permanentes também na arcada dentária. Por quê? Porque a gente entende que tendo esses dentes eu vou conseguir ter uma adaptação desse alinhador na boca de maneira correta, de uma maneira onde o alinhador vai funcionar. Se ele não ficar adaptado, gente, ele não tem movimentação, certo? Então, as crianças podem usar, normalmente, essas crianças que podem usar os alinhadores e que estão com os incisivos centrais na boca e os molares, elas estão naquela faixa etária de entre 6 a 7 anos de idade. Então, é normalmente nessa idade que a gente começa o tratamento com os alinhadores em criança. É interessante falar para vocês que as crianças, quando a gente inicia uma terapia, que seja com a Invisalign, que seja com aparelho fixo, essa criança ela tem que ter não só uma indicação dentária, mas na maioria das vezes uma indicação esquelética, onde a gente vai estar fazendo ortopedia facial. O que isso significa? Isso significa que a gente vai estar melhorando as bases ósseas, tá? Então, em relação aos ossos da maxila e da mandíbula. Por isso que a gente inicia precocemente. Pacientes adultos, a gente não consegue estimular ou então equilibrar as bases ósseas. E aí é quando a gente vai indicar para esse paciente uma cirurgia ortognática, que eu também tenho indicação de fazer um tratamento com Invisalign, que a gente fala pré-cirúrgico, tá? Então a gente entra com ortodontia, com Invisalign, e depois o paciente faz a parte cirúrgica com o cirurgião bucomaxilo. Se precisar, ele volta também e continua o tratamento com Invisalign. Lá na minha clínica a gente tem o bucomaxilo Dr. Maurício Demétrio, faz parte da minha equipe, e a gente tem alguns casos já em conjunto, onde a gente usou Invisalign e depois o paciente fez cirurgia ortognática. Então, assim, primeiro lugar, as crianças podem usar Invisalign, o paciente adulto pode usar Invisalign. Eu recebo muita pergunta se quem usa implante pode usar. Pode usar Invisalign, não tem problema nenhum também, sabendo que aquele dente que tem implante não vai ter movimentação ortodôntica, que seja ele com Invisalign ou que seja ele com qualquer outro tipo de aparelho. O implante dentário, gente, não se move como o dente que a gente consegue fazer a movimentação dentária. O implante dentário, ele tem uma osseointegração, ele fica grudado nesse osso e a gente não consegue fazer movimentação, independente do tipo de aparelho, tá? Então é importante reforçar aqui para vocês que qualquer pessoa que tiver indicação de tratamento ortodôntico, que seja por uma movimentação dentária, que seja por uma movimentação esquelética, a gente consegue sim tratar com Invisalign. Eu costumo falar principalmente para os pais
que ficam às vezes preocupados em levar seus filhos para fazer tratamento com Invisalign, que em primeiro lugar, se essa criança tiver já um entendimento da necessidade que ele tem de usar o aparelho Invisalign, eu atendo muitas crianças, eles são extremamente colaboradores, tá, gente? As crianças usam o aparelho de maneira correta, é um aparelho muito confortável, é um aparelho totalmente personalizado. Por ser um aparelho personalizado, um aparelho que tem um resultado muito mais preciso e mais rápido que um aparelho convencional, tá? Por quê? Porque é de acordo com a necessidade, de acordo com aquele problema que aquele paciente tem, a gente determina como é a movimentação e a mecânica ortodôntica que a gente vai usar. Outra vantagem, um aparelho totalmente estético, um aparelho totalmente confortável, um aparelho que não machuca. Então, quando a gente coloca um aparelho que não machuca na boca de um paciente que é criança, por exemplo, ele vai usar. Quando a gente coloca um aparelho que não vai mudar a fala, o tom de voz do nosso paciente, o paciente vai usar. A gente sabe que alguns pacientes que são criança, que usavam muito aqueles aparelhos removíveis e que pegam o céu da boca, os pacientes ficavam com muita dificuldade, porque ficava com muita dificuldade na fala, tá, gente? Então, hoje, a evolução dos aparelhos, que são os aparelhos alinhadores, Invisalign, a gente tem uma indicação maravilhosa e a gente consegue, sim, tratar mais de 90% dos problemas ortodônticos com o aparelho Invisalign. Eu costumo falar que o segredo está no ortodontista em saber fazer um bom planejamento digital. A gente, quando usa tratamento com alinhador Invisalign, a gente faz todo um planejamento dentro de um software da própria marca Invisalign. Então, a gente precisa ter conhecimento e autoridade sobre o assunto para poder fazer as manobras das movimentações de uma maneira adequada para cada paciente. Cada paciente tem um planejamento individual e isso faz com que o tratamento seja totalmente personalizado. Isso é muito importante eu reforçar e deixar isso para vocês. De acordo com o escaneamento, que é a cópia que a gente faz das arcadas dentárias superior e inferior, e de acordo com a complexidade do caso, eu vou planejar e vou determinar como que eu vou tratar aquele paciente. Isso não vem pronto, tá, gente? Eu preciso sentar em frente ao software da própria marca Invisalign e fazer todo esse planejamento. Então, isso é um diferencial muito grande que a própria marca Invisalign tem, de ter um software totalmente evoluído, e a gente consegue fazer esse planejamento. Outra diferença é que só o alinhador Invisalign tem o plástico. É porque eu não estou na clínica, não dá para mostrar para vocês. Com a tecnologia Smart Track, consegue pegar aqueles casos de dentes bem tortos, bem apinhados, e consegue ter uma excelente adaptação. Porque se ele não encaixar no dente de maneira correta, a movimentação não vai ser executada. Hoje, inclusive, eu recebi uma ligação de uma paciente minha, falando: doutora Tajla, eu queria que você olhasse porque o aparelho não está bem adaptado nos meus dentes. Isso é importante o paciente observar isso. Se não tem uma boa adaptação, a gente tem que ficar preocupado, porque provavelmente não está tendo a movimentação dentro do que foi planejado. E aí eu preciso reavaliar o caso para ver se eu preciso fazer novos alinhadores, tá? Quando a gente precisa, em alguns casos, repetir, fazer novos alinhadores, o paciente, uma vez que pagou, não precisa pagar novamente. É importante deixar isso claro para vocês. Só a Invisalign consegue dar garantia do tratamento dela, nenhuma outra marca de alinhador faz isso. Isso é muito bom, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um paciente de organismo vivo, que vai depender tanto do organismo do paciente para ter bons resultados, como a colaboração do paciente de usar o aparelho de maneira adequada. Certo? Então, voltando ao nosso tema central da live, o Invisalign, sim, pode ser usado tanto por criança, tanto por adolescentes, tanto por adulto e até mesmo por pacientes de mais idade. Por quê? Por ser um aparelho totalmente personalizado, um aparelho totalmente estético e previsível. Eu consigo planejar toda a movimentação que eu quero através desse software que eu falei para vocês e a partir daí determinar como que eu vou estar ajudando esse paciente. Nos pacientes criança, a única cuidado que nós devemos ter é saber se esse paciente tem os incisivos centrais já na boca e os primeiros molares permanentes devido à adaptação desse aparelho. Mesmo o paciente criança ainda tendo alguns dentes de leite, não tem problema nenhum. A gente consegue adaptar o aparelho. Se o dente de leite cair e for atrapalhar, a gente consegue refinar. O que é isso? Mandar fazer novos aparelhos, como eu falei agora há pouco, sem custo nenhum para esse paciente. Beleza?
Então, gente, essa era a nossa live de hoje. Explicar para vocês que o Invisalign é um aparelho que todo mundo pode usar. É um aparelho que ainda é muito... tem a parte que as pessoas se questionam muito, a questão do valor, né? Do preço. E eu costumo dizer que é um aparelho que sai muito mais em conta do que uma ortodontia fixa convencional, por ser um aparelho muito mais rápido. Então, se alguém tiver algum outro questionamento, quiser conhecer um pouco mais a tecnologia, pode me chamar aqui por direct, pode deixar um comentário aqui nessa live, que eu estou à disposição para esclarecer com vocês, tá joia? Muito obrigada a todos vocês que participam, que param um pouquinho do seu tempo para ouvir um pouquinho sobre os meus conhecimentos, não só técnico, mas meus conhecimentos dentro da odontologia. A gente sabe que a odontologia está mudando muito. Então, meus agradecimentos. Desejo para vocês uma semana maravilhosa. Essa semana eu vou estar em Imperatriz para os atendimentos de pacientes de Invisalign. Eu também atendo em Imperatriz e em São Paulo, só para Invisalign. Se alguém tiver algum outro questionamento, estou à disposição. Muito obrigada a todos vocês. Desejo a vocês uma semana incrível, uma semana abençoada. E se essa live for interessante, se vocês quiserem compartilhar, usem aí o aviãozinho e compartilhem para quem vocês acham que vai realmente mudar a vida de alguém. Tá joia? Beijo no coração de vocês. Amanhã tem mais live. Fique com Deus. Tchauzinho. Vai ficar salva essa live, viu? E depois vai pro YouTube também.